sala. Então, já dá para a gente dar início à aula de hoje. Depois, se sobrar um tempinho, a gente conversa mais um pouquinho, né? Vamos lá. Hoje nós vamos começar a aula 3, tá bom? Página 9. Coloquem lá, por favor, na página 9. É 8 e 9, na verdade, né? Começa na página 8. A Raíssa está entrando. Deixa ela entrar e a gente já dá início, tá? Para a leitura. Deixa eu anotar aqui o nome dela. Oi, Pro, bom dia. Olá, Tica, buenos dias. Querida, página 8, aula 3. O Pro vai começar a leitura agora, tá? Então, aqui nós vamos aprender o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do passado. A gente vai aprender o pretérito indefinido. Esse tempo verbal, gente, ele é muito utilizado. Toda vez que vocês ouvirem algo no passado, vocês vão ver que tem o verbinho lá no pretérito indefinido. É o mais comum que se usa, tá bom? Então, por exemplo, ontem à noite eu dormi tarde. Ayer por la noche eu dormi tarde. Então, eu estou contando algo que aconteceu e acabou. Foi em um determinado momento, ontem à noite, e acabou, tá bom? Então, por isso que ele é bastante usual, que a gente aproveita para contar bastante coisa a respeito do que nós já fizemos, né? Em um determinado momento da nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, a imagem de um homem, né? Lendo um texto. Pela imagem, é um casamento, provavelmente o dele. E nós vamos ver aqui, então, abaixo, recordando el ayer. Lembrando, né? Desculpa. Eu de novo. Eu de novo errada. Eu peguei o livro do 6º ano. Eu estou pondo vocês para trás. A página que a gente está é a 8 e tem uma foca. Agora sim. Agora eu peguei o livro certo. Desculpem. Eu só faço essas coisas com vocês. Não é possível, né? Eu falei, peraí, tem uma coisa errada. Vai, vamos voltar. Leitura e interpretação do texto. Lunas 3, Uruguai. Eu não sei se eu trabalhei com vocês, mas esse texto sobre lunas, ele já foi trabalhado em umas séries. Mas como sempre muda o livro, talvez vocês não tenham pego o outro texto sobre lunas. Lunas, gente, é um acampamento, tá? Que alguns adolescentes vão nas férias de verão. E o Lunas, na verdade, não é necessariamente um acampamento, né? É uma associação, né? No qual tem um acampamento, tá? Aqui é o Lunas 3, ou seja, já foi o Lunas 1, já foi o Lunas 2, e agora vocês vão ver o texto do Lunas 3. É sempre a história de um grupo de adolescentes, de crianças, que vão para um acampamento. Cada ano eles vão para um lugar diferente, sendo que esse lugar está sempre em torno da natureza, tá bom? Então, essas crianças passam as férias de verão, né, nesse acampamento, e eles aproveitam, então, para fazer atividades na natureza, ao ar livre, e conhecer alguns tipos de animais, algumas espécies, tá bom? Deixa eu ver, o Nicolas está entrando, deixa eu anotar aqui o nome dele. Nicolas. Então, aprovarei aqui o texto. É um texto bem compridinho para vocês. E depois a gente vai fazer a atividade de interpretação, que é bem tranquila, tá bom? Vamos lá. Leitura e interpretação de texto, Lunas 3, Uruguai. Então, dessa vez eles vão para o Uruguai. No Lunas 2, eles foram para a Argentina. E agora eles vão para o Uruguai. A leitura que te oferecemos à continuação é muito interessante, porque além de ampliar o teu vocabulário, te mostra um pouco da realidade de uma espécie marinha. Mas, além de fazer a interpretação, nós te propomos que você pratique a audição com a tarefa de casa. Então, a tarefa de casa tem uma parte auditiva também, né? Então, vamos lá, mãos à obra. Cuento Lunas 3 em Cabo Polônio, Uruguai. Então, como eu havia dito para vocês, né, Lunas é uma associação internacional e organiza acampamentos de verão para crianças de 11 a 17 anos
em lugares que se destacam pelo seu entorno natural. Os luneiros viajarão ao Uruguai, onde verão lobos do mar e visitarão o farol de Cabo Polônio, que ao aparecer é um farol encantado. Então parece que ele tem aí um encantamento, né? Que nós vamos descobrir um pouco aqui no texto, tá? Florência, uma das meninas que viajará novamente com a associação, está se preparando para a viagem e a abrir o seu e-mail, encontrou uma mensagem de Paco. Querida Flor, eu recebi a carta de Lunas e este ano vamos a Cabo Polônio, no Uruguai. Pelo que vi, há lobos marinhos, um farol e umas poucas casas. Você irá, verdade? Eu estive conversando com o Diego e com Clara, e eles viajarão também. Tenho muita vontade de te ver. Um abraço, Paco. Então, esses jovens, a Flor, né, que ele chama de Flor, que é Florência, o Diego, a Clara, e ele se chama Francisco, Paco, eles são um grupo de amigos que já tinham viajado no Lunas 2, Lunas 1. Então, eles sempre se reencontram. Eles são de países diferentes. Então, tem alguns que são da Espanha, tem um do México, né? Então, cada um é de um país de língua espanhola, mas de países diferentes, tá bom? Então, agora eu vou direto para o texto. No dia 15 de dezembro, os luneiros se reuniram no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu. Os monitores já estavam lá e o ônibus de Lunas já os estava esperando para dar um rápido passeio pela cidade e levá-los a Cabo Polônia. Tomaram o café da manhã na confeitaria Ouro del Rim, que é a mais antiga da cidade, um lugar que parecia haver parado no tempo. Tomaram café com leite, croissant e umas maravilhosas palmeiras, que são doces de hojaldre. É um doce específico de lá, tá bom? Os monitores aproveitaram para lhes contar algumas coisas sobre Montevidéu. Entre 1680 e 1683, para desafiar a coroa espanhola, os portugueses começaram a realizar assentamentos no Uruguai, como, por exemplo, em Colônia de Sacramento. Como disse o monitor, os espanhóis não reagiram até 1723, quando viram que os portugueses estavam fortificando Montevidéu. O Uruguai se construiu como estado em 1828. Depois do café da manhã, foram à Cidade Velha, desceram no mercado do Porto, comeram um chivito e à 1 da tarde. Comeram chivito à 1 da tarde. Logo o ônibus tomou rumo até o norte, onde deixa eu ver aqui, peraí. Tá, onde 3 carretas, no sentido de mini ônibus, mini caminhão, né? Estavam esperando junto com os monitores locais. Oi, disse todos. Disse o monitor local. Bem-vindos a Cabo Polônia. Como foi a viagem? Agora temos que percorrer 10 quilômetros até chegar à hospedaria. Por fim, se organizaram nos transportes, subiram com suas mochilas e continuaram pela estrada até o mar, atravessando dunas móveis de fina areia branca. É uma área protegida, verdade? Quis saber um luneiro. Sim, por isso é proibido plantar árvores para fixar a areia. Isso muda totalmente o ecossistema. Quando chegaram à hospedaria, se acomodaram. Florência, Clara e Núria, vocês vão compartilhar o mesmo quarto com Rosa. Como ela é uruguaia, vocês podem contar coisas interessantes, disse uma monitora.
As 4 entraram no quarto em silêncio e fecharam a porta. Que lindos dos championes! Disse Rosa, olhando para Núria. Championes? Perguntou as 3 em coro. E minutos mais tarde, estavam mortas de dar risada falando dos modelos de sapatos. Então, como elas são de países diferentes, as palavras são diferentes. Então, ela falou championes porque era um tipo de sapato. E as outras que não entendiam, falou championes? O que é isso? E aí, depois ela mostrou e entenderam, então, que eram os sapatos, tá bom? O primeiro dia dos luneiros, eles fizeram uma excursão e, ao regressar, ao voltar à hospedaria, Paco andava meio distante dos seus amigos e com ar pensativo. Aconteceu algo? Perguntou Florência. Não, nada, não, nada, mentiu Paco. Dale, tchê, vós te passa algo. E ela falou assim, imagina, aconteceu algo. Bom, sim, você verá. Eu ouvi uma voz. Uma voz? De quem? Onde? Exclamou Florência. Passou 2 vezes já. A primeira foi ontem, quando chegamos ao povoado. A outra foi essa manhã, quando estávamos lá no farol. Era uma voz de mulher, provavelmente alguém daqui, pela forma que falava. E como falava? O que ela te disse? Disse a palavra botirra. Algo do farol e de estudar. Você não acredita, não é verdade? Disse timidamente Paco. Claro que eu acredito, seu tonto. Logo, na janta, os monitores anunciaram. Amanhã pela manhã, vamos ver os lobos marinhos e visitar o farol. O farol eu gosto, mas eu tenho medo, confessou Núria. Medo por quê? Perguntou Florência. Não sei, tem algo estranho ali. Cada vez que passamos diante, eu sinto calafrios, disse Núria. Florência ficou pensativa com isso também. Já no passeio, os guardas florestais prepararam as lanchas para visitar as ilhas que estão habitadas pelos lobos marinhos. Os luneiros estavam contentes de fazer uma excursão pelo mar e subiram a bordo de 4 lanchas na praia. Levaram jalecos salva-vidas, ou seja, coletes salva-vidas, né? Estavam molhados, empapados significa molhados, encharcados, e davam gargalhadas, menos Clara, quem não gostava de ficar molhada. Os guardas florestais lhes contaram às crianças e aos monitores muitas coisas sobre os lobos. São perigosos? Perguntou um. Sim, são bastante violentos entre eles em época de acasalamento. O que quer dizer apareamento, né? Perguntou uma menina. Quando buscam uma pareja, ou seja, quando estão acasalando, buscam a sua dupla, né? Lhe responderam. São como os pinguins que têm uma só fêmea? Perguntou Diego. Não, os machos têm um harém de até 13 fêmeas. Que eles comem? Perguntou o outro. Comem peixe até 70 quilos por dia. Nossa! Exclamaram todos. Parecem focas, apontou Clara. Olhem, olhem, essa é uma fêmea e está a ponto de parir, mostrou o monitor. Eu li que a gestação dura quase 1 ano. Sim, uns 340 dias. E os filhotes pesam uns 80 quilos quando nascem. Que bonitos os lobos, disse Núria, pensando no que acabavam de ver. Posso fazer uma pergunta? Disse Diego. Os matam? Sim, mas é proibido matar as fêmeas e os filhotes. Todos permaneceram em silêncio.
Mas é uma maneira de evitar a superpopulação, disse o guarda florestal. E eles gostam de banho? Interveio uma monitora para romper o incômodo silêncio. A ilha era um autêntico espetáculo de cores e som dos lobos e das gaivotas. Minutos depois, já estavam no farol com um guia especial. Tentaram deixar o medo que sentiam e suspiravam de admiração. A construção cilíndrica parecia ainda mais imponente e uma força desconhecida lhes fazia olhar para cima. Paco baixou o rosto e viu uma foto colada na parede, que retratava uma mulher jovem rodeada de crianças. Por um momento, lhe pareceu que a mulher lhe falava e perguntou: quem é esta mulher? Amores, a Pro só vai ligar aqui o computador que a minha bateria está acabando. E aí eu já continuo o texto de vocês, tá bom? Espera só um pouquinho. Tá bom, Pro. Voltei. Vamos lá. Estamos no final do texto, tá interessante, hein? Então ele pergunta, né? Quem é essa mulher? É a professora do farol. Querem que eu lhes conte a história? Sim, por favor, falou Paco. Teresa organizou a escola neste farol. Vinham crianças de todas as idades e também alguns pescadores adultos que queriam aprender. Ela e seu marido, por 3 anos, voltaram a Montevidéu e a escola do farol se fechou. Então, depois de 3 anos, eles voltaram a viver em Montevidéu, ela e o marido, e a escola fechou, tá? Mas há uma lenda, continuou o guia. A lenda disse que la maestra del farol, a professora do farol, né, aparece às vezes a los botijas e a los alienta para que sigam estudando. Então, ela aparece de vez em quando lá, né, naquele lugar, e ela sempre pede para que eles continuem estudando. Muitos dizem que escutam sua voz, outros dizem que o farol produz vento e frio, mas são puras conversas, concluiu o guia. O das vozes é um efeito acústico que se produz nos faróis. Costuma ocorrer também nos desertos, comentou um monitor. E todos sorriram aliviados. Que bobinha a gente que acredita em lendas, não? Disse Florência. Sim, disse Núria, aliviada. Subimos? Propôs Clara, mostrando a escada de caracol que os levaria até a parte de cima do farol. E finalizou. Então, existe uma lenda, né? Que conta que essa mulher sempre retorna, fazendo com que as pessoas sigam estudando. É uma voz. E outros dizem que essa voz, na verdade, é só o vento que passa ali pelo farol, porque ele é totalmente aberto ali, né? E produz, se imagina que é alguém falando, mas de fato não tem ninguém ali. Então, fica aí de acordo com a crença de cada um, certo? Tudo bem, gente? O texto, tranquilo? Então, agora vocês vão fazer o exercício do verdadeiro ou falso, da página 11. Vocês vão ler as frases, de acordo com o texto que eu li para vocês, vocês vão assinalar. E daqui a pouco eu já corrijo junto com vocês, tá bom? Tem nada a ver. Exatamente, nada a ver. Então, o 1 e o 2 é verdadeiro, o 3 é falso, porque o Feliciano nem apareceu na história, né? Ele não existe. Ele não existe, exatamente. 4. Os lobos marinhos se alimentam de algas. Falso. Falso, Espera. exatamente. Ela falando Alimentação. que era pequenos peixes, alguma coisa assim, né, Pro?
Isso, são peixes que eles se alimentam, não algas. E também, de qualquer forma, o lobo marinho não seria carnívoro, né? Então, né? Vou seguir a Então, lógica. não faz sentido, né? 5. O farol tem mais de um século. Eu acho que sim, Pro, porque falou lá que lá entre que da escola Uhum. você havia falado algo da idade dela, É pro de quando foi que ela foi feita. 1723. Olha, aqui na minha apostila tá como falso. Estou até procurando onde está falando a respeito do farol, se tem alguma data. Tem uma data aqui, deixa eu ver. É sobre a cidade. A cidade lá, né? Que foi que os monitores disseram, né? Que foram os espanhóis que chegaram lá, que criaram a cidade em 1723. Então, a cidade sim, mas o farol foi bem depois. Então, na minha apostila está dizendo que é falso. Eu não encontrei nada aqui no texto, não me lembro agora também, relacionado à data específica do farol. Fala apenas que essa professora foi lá, passou 3 anos ensinando e depois voltou para a cidade e fechou a escola. Então, acredito que não, né? Como está escrito aqui, tá bom? Então, vamos colocar falso. Ele não tem mais de um século. Clara viajou com seu irmão. Verdadeiro ou falso? É falso. Falso. É Irmão, falso. E isso não tinha irmãos, eram todos amigos, né? Clara, Diego, Paco, são Não todos eram parentes. amigos. Não, não tinha nenhum parentesco, então é falso. Paco ouviu a voz de uma mulher. A verdadeira, Fran. Exatamente, ele É contou que ele tinha. verdadeiro que ele ouviu a voz. Isso, ele ouviu 2 vezes, né? Até ele ficou super impressionado, né? Então é verdadeiro. 8. Cabo Polônio vive muita gente. Tem muita gente que habita esse lugar? Acho que não, Fran. Não, é uma população pequena, né? São poucas pessoas. É tanto que é um lugar protegido. Então não pode ter uma habitação, uma população grande, né? Então é falso. 9. A professora do farol existiu realmente. Sim, ela existiu. Sim. Uhum. É uma história Depois real, ela né? até formou a escola junto com o marido dela. Isso mesmo, certinho, então é verdadeiro. E os luneiros não se interessaram para subir lá no farol. Eles não ficaram curiosos para Acho que eles se conhecer o farol? interessaram, Ficaram, porque no Fran. final não Ficaram. falaram aqui que eu vi. Uhum. Então é Então é falso. falso. Isso mesmo. Então, o verdadeiro é o 1 e o 2, depois a 7 e a 9. Só essas são verdadeiras, as demais são falsas, tá bom? O último exercício que vocês vão fazer vocês viram que o texto fala a respeito dos lobos marinhos, da preservação, da lenda sobre o farol, né? Então, toda uma história. E aí vocês vão dizer que mensagem, né? Vocês receberam do conto e da forma que ele termina. Então, principalmente o finalzinho dele. O que vocês entenderam? Que mensagem esse conto trouxe para vocês? A resposta vocês podem pôr em português mesmo, está pedindo para colocar no mínimo em 5 linhas, mas é de acordo com o entendimento de vocês. Não tem mínimo, não tem máximo, tá? Vocês vão escrever em português, que vocês entenderam, principalmente do finalzinho da história. Que nem foi Exatamente. aqui que achavam que tinha realmente um fantasma. Daqui depois descobriram que era só um som lá que tinha. Que emitia, né? O espaço lá que era vazio emitia esse som, a gente achava que era uma voz. Isso mesmo. Tem. Raquel, quer ler o seu também? Posso para. Então, eu coloquei que eu entendi sobre a história, que é sempre bom saber as lendas e as histórias de lá, mas que sempre as lendas vão ter sempre um mistério e também sempre uma solução. Nunca vai ser algo assim real, porque são lendas. E que é sempre bom ter os amigos para te ajudar no medo e para ficar com você, para te confortar. Isso mesmo, que legal, muito bem. Alguém mais que já terminou gostaria de ler o seu texto, além das meninas? Posso falar, Pro? Pode, claro.
Eu coloquei assim, não tinha nada para ter medo no farol, pois era só uma lenda. Muito bem, perfeito. Então, as lendas, elas existem desde sempre, né? E elas são para nos causar medo por algum motivo. Então, às vezes, por exemplo, o farol era um lugar que ficava vazio, não tinha mais ninguém morando lá. Então, para evitar que as crianças fossem lá, que acontecesse algum acidente, por exemplo, né? Se inventou essa lenda e também por conta do som mesmo que se produzia, dava essa impressão de que havia alguém lá. Então, aproveitando-se do som que já existia, criou-se essa lenda até para que as pessoas não fossem até lá sozinhas, né? Estão provocando medo em todo mundo. Então, a lenda sempre tem um motivo. E normalmente ela é para proteger alguém, tá bom? Principalmente crianças que são muito curiosas, né? E adolescentes. Ok, gente, muito bem. Mais alguém gostaria de ler a sua parte? Não? Então, falta um minutinho. Na próxima semana, então, a gente faz a tarefa de casa. Vou deixar, então, para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão na página 30. São 2 atividades que vocês têm que pesquisar na internet. Vocês vão pesquisar para mim, para poder a gente conseguir fazer a aula tranquilamente. Vocês vão pesquisar aí, então, completar essas frases do exercício 4 e completar